Gênesis capítulo 15, versos 1 a 6, Abraão pede que Deus lhe conceda um filho. Quero lembrar que Abraão não tinha filhos. Até esse presente momento em Gênesis 15, ele não tinha filho porque sua esposa era estéril. Então no verso 1 do capítulo 15, a palavra desenrola-se assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Abraão então pediu para Deus um filho. O Senhor não me tem dado semente, então tudo que eu tenho vai ficar para um servo que nasceu na minha casa, um Damasceno. E disse Deus então naquele momento que ele iria abençoá-lo com um filho. Depois mais ou menos de 20 anos deste pedido inicial de Abraão, depois mais ou menos de 20 anos, nasceu Isaque, que era exatamente o filho prometido por Deus. Agora presta atenção. Poxa vida, eu vou fazer um pedido a Deus e vai demorar 20 anos. Alguém gostaria de fazer um pedido hoje e saber que daqui a 20 anos Deus vai atender? Então se prega muito sobre essa passagem e mostra a paciência de Abraão. Abraão foi paciente porque ele só teve Isaque no tempo de Deus. E o tempo de Deus, então, demorou mais de 20 anos para que Isaque nascesse. Não, amados, há um equívoco nessa mensagem. Não foi em nenhum momento Abraão quem teve paciência e esperou Deus realizar um milagre. Foi o oposto. Foi Deus que esperou com paciência até que Abraão pudesse realmente receber o milagre. Abraão não estava preparado para ter um filho. Abraão não estava preparado para receber aquela bênção que ele estava pedindo. Deus teve que esperar 20 e poucos anos para dar a ele Isaque. Então, amado, presta atenção. Quando você pede uma bênção para Deus, não é Deus que está demorando para te abençoar, é que você não está preparado para receber a bênção. Existem coisas que nós pedimos que exatamente pela nossa imaturidade, pelo nosso egoísmo, pela nossa cegueira, aquilo vai nos fazer mais mal do que bem. Então, não foi em nenhum momento Isaque, aliás, Abraão quem esperou, mas o próprio Deus que teve paciência de aguardar a maturidade espiritual de Abraão. Preste atenção agora naquilo que nós vamos ler, e você vai entender. Lá em Gênesis capítulo 16, versículo 1, olha, no capítulo 15, Abraão pediu a Deus que lhe desse um filho. Deus falou: eu vou te dar esse filho, e deste filho que eu vou te dar,
vai ser gerada uma nação, um povo. No capítulo 16, olha o que acontece. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de sua esposa Sarai. Olha, capítulo 16, chega então Sara, mulher de Abraão, e diz: olha, Deus tem impedido que eu te dê um filho. Deus não está permitindo que eu conceda-lhe um filho. Então vamos fazer o seguinte: eu vou pegar a nossa serva Agar, você vai dormir com ela, você vai ter uma relação sexual com ela, ela vai gerar um filho, e esse filho será o nosso filho. Foi a proposta da esposa de Abraão. O que diz o texto? E Abraão ouviu a Sara. Ou seja, concordou, está certo. Deus não quer mesmo te dar filho, manda a escrava para cá. E nasceu o filho da escrava. Eu pergunto: Abraão estava preparado para ter filho? Deus tinha prometido para ela, para ele, um filho. Ele resolve fazer do jeito dele. Não, eu vou ter um filho de qualquer maneira, pode ser com a escrava mesmo. Minha mulher está certa. Às vezes você quer tanto uma bênção, só que você quer do seu jeito, da maneira sua, não da maneira de Deus. E às vezes você arruma uma porta, porque você quer tanto e consegue, mas daí nasce Ismael. Nasceu da escrava Ismael. A culpa, obviamente, não era do filho que havia nascido, mas sabe o que aconteceu depois do nascimento? Sara ficou tão enciumada que brigou com a escrava, e ela expulsou a ambos de casa. Foi para o deserto tanto Ismael quanto a escrava. Começou então um processo de amargura no coração. E daquele filho Ismael nasceu a nação da Arábia, que até hoje está em conflito com a nação de Israel. Nasce de Ismael, chamados ismaelitas, nasce dali uma nova religião, que é a religião islâmica, que compete com o judaísmo. Você percebeu como Abraão, ao precipitar-se, gerou problemas graves para ele e sua família e para o mundo? Deus estava certo em esperar 20 anos. Mas Deus ainda vai mostrar para Abraão uma coisa interessante. Voltemos então lá no período do sacrifício, capítulo 22, que nós lemos. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te dei. Perceba que Deus fala a Abraão para sacrificar Isaque, e diz assim: o seu único filho a quem tu amas. Espera um pouquinho. Isaque era o único filho de Abraão? Não, ele já havia gerado Ismael, acabamos de ver isso. Isaque não é o único filho. Quando Deus fala com Abraão, ele diz: leva Isaque, o teu único filho a quem tu amas. Então prestemos atenção. Deus estava dizendo para Abraão: você só tem um único filho no teu coração. Você só ama um único filho. Aí no teu coração só há lugar para Isaque.
cadê o lugar de Ismael? Abraão gostava de Ismael, mas não como filho. Abraão, com certeza, queria o melhor para Isaac, para Ismael, mas ele não o via como seu filho e tampouco o amava como filho. E eu pergunto: Abraão estava preparado para ter filho? Quando uma bênção chega na vida de alguém e esse alguém está despreparado, essa bênção pode ser um grande problema. Não é Deus quem demora, somos nós que demoramos a crescer, a amadurecer, a ter bom senso, a amar a palavra. Somos nós que demoramos a permitir que Deus nos oriente e nos ensine, porque nós somos muito orgulhosos e rebeldes e achamos que somos donos dos nossos narizes e achamos que nós sempre sabemos o que devemos fazer e sempre escolhemos o nosso modo de ver o mundo, sempre escolhemos o nosso modo, a nossa maneira de agir, mesmo que contrarie a instrução do todo sábio, do todo poderoso Pai. Preste atenção, amado. Quando uma bênção toma o lugar de Deus no seu coração, isso revela que você não está preparado para esta bênção. Abraão acordou no momento que Deus pediu para sacrificar o seu filho, porque naquele momento ele entendeu a mensagem. Agora, não faças isso, Abraão, porque agora tu me amas. Sabe por que Deus quer ser amado em primeiro lugar? Não é por Ele, não. É porque nada que venha de Deus vai nos fazer mal. Nada que vem de Deus vai nos fazer mal. Mas se eu colocar alguém ou alguma coisa em primeiro lugar na minha vida, este alguém e esta coisa vai ditar a direção na minha vida. E por causa de quem eu coloco em primeiro lugar na minha vida, eu tomo direção oposta muitas vezes àquela instruída por Deus. Há homens que colocam suas esposas em primeiro lugar no coração. A esposa não é toda sábia, embora às vezes bem intencionada, diz: siga para lá, e ele segue para lá. Às vezes pais colocam filhos em primeiro lugar. Quantos pais não fazem dívidas absurdas para agradar os filhos que têm em primeiro lugar no coração? E quantos pais não abrem mão de Deus por causa dos seus filhos e vice-versa, filhos abrindo mão de Deus por causa dos seus pais, por causa dos seus amigos, dos seus parentes? Quantos homens eu vi no decorrer desses 30 anos de ministério deixando Deus por causa de mulheres? E quantas mulheres deixando a igreja por causa dos seus homens? Mulher, esse homem pode dirigir sua vida? Homem, essa mulher pode dirigir sua vida? Não.
pode ser até bem intencionado, cego, absurdamente cego, mas vai te dirigir distante de Deus, e Deus vai te castigar por isso? Não! Mas você vai ter consequências naturais. Põe a mão no fogo, se queima. Afastou-se de Deus, perdeu a sintonia com a instrução de Deus. Deus vai nos mostrando como sermos guiados no dia a dia. Quanta intuição vem no coração daqueles que estão amando a palavra de Deus no dia a dia. Sente no coração que não deve fazer isso, sente no coração que não deve fazer aquilo. É verdade ou é mentira? Mas por que você sente essa intuição? Porque você está familiarizado com a palavra, com o Espírito. Quando você perde essa sintonia, você perdeu essa direção. E nós vamos descobrindo que Abraão colocou o foco em Isaac, colocou o foco na bênção. Então, presta atenção, não tire o foco do Deus que abençoa para focar a bênção. Quando estiveres orando, o foco é Deus, não a bênção. Eu louvo a Deus por ter aprendido, embora às vezes até tarde, mas aprendi. Ao mergulhar no conhecimento, no amor de Deus, aprendi a colocá-lo como foco das minhas orações. Da maneira que, com muita alegria e segurança, eu oro: Senhor, eu coloco isso em tuas mãos. Se na tua vontade de amor isso for o melhor para mim, me conceda. Se na tua vontade de amor isso não for o melhor para mim, fecha a porta. Já não me interessa mais receber a bênção, me interessa se é da vontade de Deus, porque eu sei que a vontade dele não é egocêntrica. Se ele não quer que aquela porta se abra, porque ele sabe que se abrir, ela vai me derrubar, e ele não quer que eu sofra. Percebe? Percebe como é bom ter Deus na vida? Percebe como é maravilhoso ter um Pai Celestial que está sempre querendo nos guiar para o melhor? Abraão precipitou, gerou Ismael. Quanta desgraça após isso! O mesmo acontecendo com Moisés. Moisés cresceu no Egito, e o povo hebreu estava escravizado no Egito. Quando Moisés estava ali no auge da sua juventude, ele começou a perceber que o povo egípcio amargurava os hebreus. E ele começou a sentir no coração um desejo imenso de fazer alguma coisa, de ser um libertador daquele povo. Moisés queria libertar os hebreus da escravidão egípcia. E ele foi andando e foi observando o quanto um egípcio maltratava o hebreu. E uma dessas vezes, ele irou-se de uma tal maneira que ele matou um egípcio que estava amargurando um hebreu. Matou, ocultou o cadáver. Um pouco mais adiante, ele foi apartar uma briga entre dois hebreus, dois irmãos hebreus brigando. Ele foi apartar, tentar aconselhá-lo. Um disse assim: espera um pouquinho, quem é você para vir dar conselho para nós? Nós te elegemos como uma pessoa importante para dizer quem está certo e errado aqui? Ora, você matou um egípcio, nós vimos, escondeu o cadáver. Ele foi denunciado, e a partir daí Faraó começou a procurá-lo para prendê-lo. Ele fugiu para o deserto. Moisés foi para o deserto em fuga, e ele ficou anos e anos escondido no deserto, anos e anos escondido no deserto.
após muitos e muitos anos no deserto, Deus o chama: você vai voltar para o Egito e vai libertar o meu povo. A vontade de Deus era a mesma que já havia lá no coração de Moisés quando ele estava jovem. Só que Moisés quis fazer do jeito dele e não do jeito de Deus. E do jeito do homem, o que poderia ser uma bênção vira uma desgraça. O método de Moisés não daria certo, mas ele precisou ficar anos e anos no deserto para poder enxergar o óbvio e concordar com Deus que ele estava errado antes e que o método de Deus é que está certo. Então prestemos atenção à palavra, amados. Nós, enquanto tivermos nossa cabeça dura, coração endurecido e não darmos lugar para a palavra de Deus no nosso coração, nós vamos ficar no deserto até que enxerguemos que o nosso método é errado, o certo é o método de Deus. Coloque o foco em Deus, coloque o foco na sabedoria de Deus e você será feliz. Quando a tua vontade for contrariada por Deus, saiba que Ele não está sendo caprichoso. Deus não está sendo alguém: eu quero ficar contra você porque eu quero. Eu vou ser contra porque eu quero ser Senhor da tua vida. Deus não precisa da gente. Quando Deus se opor à tua vontade, é porque Ele sabe que a tua vontade vai te gerar, se cumprida, sofrimento. Deus quer te poupar, porque Ele te ama. Há uma coisa que perturba o ser humano. Sabe o que mais gera sofrimento na terra? É a vontade humana não satisfeita. Quando a vontade humana não é feita, realizada, a pessoa sofre, porque ela quer, porque quer algo, e quando aquela vontade não é satisfeita, ela sofre. E o pior é que a pessoa não percebe. E quando a vontade dela não estiver, óbvio, sintonizada com a vontade de Deus, quando a vontade dela é feita na marra, nos métodos dela, ela pode até soltar rojão, fazer festa no primeiro momento em que a vontade dela foi concretizada, mas a médio prazo ela descobre que aquela vontade realizada a levou a dor e sofrimento. Por isso, sejamos inteligentes e atrelemos a soberania da nossa vontade à soberania maior da vontade de Deus. Eu tenho orado constantemente, com muita emoção e gratidão no meu coração: Senhor, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor coloca à minha disposição a tua vontade na minha vida. O Senhor não precisava mostrar qual era a tua vontade na minha vida, porque o Senhor não precisa de mim. Mas quão maravilhoso é eu saber que tu te importas e revelas a tua vontade e coloca à minha disposição para aceitá-la ou não. Muito obrigado, Senhor, porque tu revelas a tua vontade. O meu foco não é mais enxergar a vontade de Deus como um estraga-prazeres. O meu foco não é mais enxergar a vontade de Deus como obstáculos aos meus desejos de felicidade, meus anseios humanos. Agora eu enxergo a vontade de Deus como uma grande bênção na minha vida, capaz de me guiar de uma maneira segura, realmente
de morte. Essa vontade do meu Pai Celestial é para ser glorificada, não questionada, glorificada e não algo de reclamação, de um estraga-prazeres. O foco correto. Não coloque o foco, a tua atenção no meio vazio de um copo. Coloque a tua atenção no meio cheio do copo. Já viu um copo com metade de água? A pessoa fica olhando, pô, mas está meio vazio. Esse é o foco da maioria. Olha para o copo e diz, puxa, ainda está meio cheio. Ainda está meio cheio. Ainda tem água. Põe o foco da tua vida em que Deus é. Seja inteligente. Eu disse aqui outro dia, às vezes as pessoas reclamam porque ofertam na igreja, chamado dízimo. Onde já se viu esse negócio de dízimo? 10%. Há muito tempo eu tirei os olhos dos 10% e os meus olhos ficaram nos 90% que Deus me concede. Essa pessoa fica olhando para os 10% que ela acha que tem que dar de uma maneira arbitrária, é obrigada a dar para Deus. Há muito tempo eu olhei, Deus, obrigado porque tu me dás 90% e ainda me permite semear a semente de 10%. Foco certo. Foco de quem sabe que Deus não erra e que Deus quer o melhor, e que Deus sabe o que é o melhor. Hoje nós tivemos uma adoração maravilhosa, mas reflita, quantas vezes você não acha a adoração maravilhosa? Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa ela põe o foco na música e não na adoração. Outro dia eu ouvi um rádio gospel, e as pessoas ligavam pedindo músicas gospel, e eu ouvi uma pessoa pedindo, olha, eu quero pedir aquela música, citou o nome da música, e eu quero oferecer para fulano. Eu preparei um pouquinho, uma música de adoração e louvor, e a pessoa está oferecendo para fulano. Eu pensei que a gente oferecia para Deus. Percebeu o foco? Quando eu canto, é para Deus, não é para alguém. Mas mais do que isso, entendamos, tem gente às vezes que vê no culto, hoje eu não gostei muito do louvor, ou eu não gostei muito daquela música. Mas espera um pouquinho, era você que tinha gostado, Deus? Porque a música era para Ele, não é para você. Não é você que tem que gostar do louvor, é Deus. Percebeu aonde nós colocamos o foco? Cada vez que nós tiramos o foco do lugar correto, nós sofremos. Coloquemos o foco no Deus vivo, na sua palavra. Cada segundo de um culto, se focado para